Vamos lá, eu sou Gabriel Amaral, vamos chegando para mais um giro de notícias aqui nessa terça-feira, dia 28 de janeiro, já estou de volta ao meu estúdio. E vamos lá, vamos falar de notícias do Fluminense. A gente abre falando sobre a notícia do Ganso, uma notícia que chama muita atenção, foi publicada pelo pessoal da Itatiaia, de que a renovação, a manchete da notícia é a seguinte: Fluminense deixa a renovação com o Ganso encaminhada e aguarda o retorno aos gramados. Então, o que isso quer dizer? Eu vi gente desesperada falando assim: não é possível que o Fluminense vai renovar com o Ganso sem saber se o cara vai ter carreira. Calma, gente. A situação é a seguinte: o Ganso, pra quem tá perdidaço aí, o Ganso tem uma condição de miocardite, que ele teve detectada agora no início do ano, uma doença no músculo do coração, né? Vai ficar parado por um mês, aparentemente é leve, não deve causar mais problemas, mas a gente está falando de um jogador de futebol, de um atleta que pratica exercício físico regularmente, agressivamente, né? Não é só o teu exercício físico de correr de vez em quando, é um exercício físico, né, de alta intensidade e que pode morrer em campo. Então, né, todo cuidado, obviamente, ainda é pouco. E aí o Ganso vai ficar fora um mês e tal, para poder se reabilitar e saber fazer outros exames para saber se vai continuar ou não. Eu fiz um vídeo aqui na época falando, teve jogadores que ficaram de fora por 2 anos, teve jogador que ficou de fora por 3 meses e teve jogador que abandonou a carreira. Então, são muitas possibilidades. Então aí eu entendo que muita gente fica desesperada quando ouve que o Fluminense tem um acordo encaminhado de renovação com o Paulo Henrique Ganso, achando que o acordo de renovação está encaminhado, está assinado e o Fluminense está renovando com o Ganso mesmo sem saber se ele vai jogar futebol. Não é isso. O que o Fluminense fez com o Ganso se acertou nas bases que deveria ter se acertado já até antes. E ainda bem, de certa maneira, para o nosso lado, que não acertou. Por que eu tô falando isso? A negociação do Fluminense de renovações envolveu o Germancano, Keno, Ganso, Lima, e todos esses já tinham renovado, menos o Ganso. Então, o acerto com o Ganso já saiu, mas obviamente do lado do Fluminense ele só vai entregar um novo contrato para o Ganso assinar, estendendo o vínculo que vai até o final desse ano, caso o Paulo Henrique Ganso se mostre apto para voltar a jogar futebol. E por que eu disse que ainda bem pro nosso lado que esse acordo não saiu antes? Porque se o Fluminense tivesse renovado com ele no final de dezembro, tivesse sido aceita a primeira proposta, etc., nesse momento o Fluminense teria que arcar com um contrato até 2026, até 2027, de um jogador que, por exemplo, se o pior acontecer, a gente torce para que não aconteça, né? Mas se o pior acontecer e o Ganso tiver que abandonar a carreira, o Fluminense teria que arcar com um contrato, teria que fazer um distrato muito mais complicado do que poderá acontecer agora se o Ganso decidir, por exemplo, se aposentar. Tá? A situação é a seguinte: diretoria e empresário do atleta só estão aguardando a questão dos novos resultados para ele retornando aos treinamentos, estando tudo ok, assinar a renovação. Acho que ninguém discute a renovação do Paulo Henrique Ganso, né? Acho que tudo tem limite também, né? O Ganso é um jogador que eu acho que tem que encerrar a carreira no Fluminense mesmo. Eu até devo gravar um vídeo aqui sobre a janela do Fluminense nesse ano, mas acho que o Ganso não tá nessa conta aí, não. Vamos lá, tá? A gente volta a falar sobre John Arias. Isso porque chegam notícias da Grécia, então, né? Vamos lá, estão vindo notícias de fora do jornalista. Eu confesso que eu não conheço o jornalista Nikos Kotsis, mas ele aqui na bio dele diz que ele é escritor esportivo, né, jornalista esportivo na Mega TV Oficial, na TO10.gr de Grécia, e aí pai da princesa Marina, da princesa Vassilis, e enfim, transferholic, é tipo um viciado no mercado de transferências, né? Esse é o Nikos Kotsis. A gente não tem muito contato com os jornalistas gregos, né? Mas aqui ele diz, ó, como vocês podem ler aí, eu não vou nem traduzir, que aí você já dá pra entender de cara de que ele tá falando aí. Obviamente eu tenho que traduzir, né, galera? Porque ninguém aqui entende grego, né? Então eu vou traduzindo aqui pro português, é o seguinte, tá? A carambola dos brasileiros para John Arias, tá? E aí descreve ali a possibilidade do John Arias vir. Na verdade, quando a gente abre a matéria, o site traduzido, obviamente, né, botei ele no Google Tradutor,
Diz aqui na parte de baixo, olha. Desta vez, um roteiro do Brasil envolve os rubro-brancos. Quem são os rubro-brancos? Olympiacos. Com um lateral, um ponta surpresa. Em particular, o Olympiacos surge como uma das equipes que questionou John Arias, o principal ala da seleção colombiana, que joga no Fluminense há 3 anos e meio, é um dos principais jogadores do Campeonato Brasileiro. Um ótimo caso, mas também extremamente difícil, quase fora da realidade do futebol grego. Brasileiros relatam que Arias, apesar de ter contrato até o final de 26 com o clube carioca, quer dar o salto para a Europa. E ele está em busca de um time que vai estrelar uma liga principal. É de salientar que a sua transferência para o West Ham não avançou. A gente nem soube de West Ham direito, né? Mas enfim, aparentemente teve uma transferência pro West Ham aí que a gente nem estava sabendo. A transferência para o West Ham não avançou e que tem uma oferta do Zenit de São Petersburgo, mas também é um ataque, né? Também é um alvo do Galatasaray. Enquanto os italianos também colocaram o John Arias como o Como nas equipes... Ah, tá. O Como é o time do Como, né? O time se chama Como. Ressalta-se, portanto, que o jogador também está na mira do Olympiacos, com os brasileiros envolvendo Edu, no caso, mas também Igor Jesus, atacante internacional do Botafogo de 23 anos, que dizem que o Forest quer. Calma aí. Aí ele tá dizendo o quê? Porque, vamos lá, explicando, tá? O Evangelo Marinakis, que é o dono do Olympiacos, também é dono do Nottingham Forest, tá? E aí, a última notícia que se teve, deixa eu até abrir aqui porque eu tinha visto isso ontem, era que o Igor Jesus estava no interesse do Nottingham Forest. Tinha tido uma proposta, só que, pelo que eu vi, ele tinha recusado. E, de fato, a última notícia que eu tenho aqui é mesmo de que o Botafogo quis a venda, mas o Igor Jesus não aceitou a proposta do Nottingham Forest. E aí diz aqui na matéria que eles poderiam envolver o jogador Edu, eu confesso que de nome aqui não tô me lembrando, tá? De qual Edu é esse? Ah, aí eu fui pesquisar direitinho pra poder entender que Edu era esse, porque eu não tinha achado nenhum jogador chamado Edu. Edu é aquele mesmo, Edu, Corinthians, seleção e tal, que, acho que ele trabalha na seleção, mas que é dirigente, que saiu do Arsenal e trabalha na rede multiclubes do Olympiacos. Então, os brasileiros estão em contato com o Edu, não é pra envolver Edu na transferência, pra poder, de repente, fazer a ponte, do tipo, Fluminense dá o John Arias pro Olympiacos, né, e na venda colocava o Igor Jesus, que foi pro Nottingham Forest, que é do mesmo grupo, tipo assim, por empréstimo de 1 ano de volta no Fluminense. E aí teria o centroavante. Diz aqui que o roteiro quer que o Botafogo converse com os ingleses sobre Igor Jesus por um valor próximo a 30 milhões de euros, mas ao mesmo tempo ressalta-se que o desejo do time que conquistou a Libertadores esse ano é encontrar uma solução com o Fluminense para tornar o Arias seu, que os brasileiros também colocaram na agenda do Olympiacos. Ou seja, também pode ser que seja o inverso, né? Pelo que eu entendi. O Botafogo tava querendo que o Olympiacos comprasse o John Arias, e aí comprando o John... Você comprou o John Arias aí, então eu te vendo o Igor Jesus, olha só em que sorrateiro, eu te vendo o Igor Jesus, e você me empresta o John Arias por um tempo. Acho que o difícil nesse caso aí, essa história mirabolante demais, e o John Arias não aceitaria voltar a jogar no Brasil, gente, esse é o ponto. Ao mesmo tempo, para Arias, que há poucos dias regressou de uma lesão muscular e ingressou sem problema nos treinos de sua equipe, destaca-se que é um dos principais alvos de transferência do Palmeiras de Abel Ferreira. Cara, a matéria é bem completa da Grécia, né? Voltou de lesão, sabe nenhuma informação muito maluca, assim, né? Mas também do Corinthians, com os brasileiros informando que o time não lhe dará menos de 10 milhões de euros, né? E acima de tudo, que não quer vendê-lo para um clube brasileiro, concorrente, como ressaltado, o jogador também quer jogar no futebol da Europa pela primeira vez na carreira. Cara, que matéria boa, deixa eu dar o TO10... da Grécia, é isso, basicamente. TO10 Grécia. Arias é peça-chave no time desde 2021, tornou-se imediatamente uma peça-chave, tem 27 anos, é uma lenda moderna de seu clube, um jogador emblemático que associou seu nome a grandes atuações e troféus. Ele jogou 195 partidas, ainda em seu currículo também conquistou títulos internacionais, como a Libertadores, onde o Fluminense derrotou o Boca Juniors e foi um top 11 da competição. Mas também a Supercopa da América Latina. Ele ainda marcou 2 gols no jogo de volta por 2-1 e levou seu time ao título. O sinal de importância é o fato do Mano Menezes, seu treinador, ter encerrado 2024 com 53 partidas, 15 gols e 8 assistências, segundo artilheiro do time. Sendo artilheiro do seu time e o segundo em assistências. Cara, matéria bem completa, mas tá aí as informações. Não foi à frente o negócio.
mas é uma matéria bem completa lá do pessoal da Grécia, né? Vamos ficar de olho nisso daí, porque não sei se o Olympiacos não teria poder pra pegar o John Arias, tá? Acho que apenas num vínculo de, olha, a gente vai pegar e você vai pro Forest, pro Nottingham Forest. Acho que só assim pro John Arias topar. Não sei se ele topa o campeonato grego, não. Mas, né, ele tava topando a Turquia, então também não duvido, não. A Grécia dizem que é um lugar bom pra se morar quando você tem muito dinheiro, né? Vamos lá, tá? Tendo mais informações, a gente fala sobre esse assunto. A gente fala agora sobre Bruno Arleu de Araújo, goleiro, ó, juiz que vai apitar Fluminense e Botafogo. Bruno Arleu já apitou 20 jogos do Fluminense. No geral, a média é bem complicada, que a gente ganhou 8 e perdeu 7, tá? Já apitou vários clássicos, é um árbitro que eu gosto. Aí agora, só porque eu disse que eu gosto, se ele errar, vão vir falando, Gabriel, você não disse que o árbitro é bom? Não, não é uma questão de ser bom ou ruim. Árbitros erram, mas é um árbitro que eu acho bom para poder apitar esse Fluminense Botafogo, tá? Vamos também falar aqui sobre duas renovações que aconteceram. Uma bem clara, o Wallace Davi, o jogador renovou a informação do GE. Globo de que o Wallace Davi renovou até final de 2029. O contrato que ele tinha era aquele do primeiro contrato profissional que ia até 2023, quer dizer, que em 2023 ele assinou e que ia até 2027. Agora, já podendo renovar até um período um pouco maior, o Fluminense assina até o final de 2029 e segura o volante com uma multa de 50 milhões de euros, né? Aquela multa que sempre tá lá só para engrandecer a notícia. Outro que renovou também foi o Vitor Eudes. O Vitor Eudes tinha contrato acabando até o final desse ano e renovou até 2027. Aí esse me chama a atenção, porque assim, tudo bem decidirem não contratar outro goleiro para agora e irem nessa temporada com o Vitor Eudes, mas decidiram ir por mais 3 temporadas com o Vitor Eudes. Essa de agora que ele tem contrato e deram mais 2. Ou seja, miraram no Vitor Eudes e falaram, tá aqui o substituto do Fábio. Basicamente isso que aconteceu, tá? E pra poder... Vou tentar entender um pouco melhor disso já, tá? Ele virou reserva, o Pitaluga é a terceira opção, isso tá bem claro, mas enfim. É isso, tá? Deixa o like aqui embaixo, muitas notícias nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, tamo junto, até a próxima, valeu.